Olá amigos, informo que esse é o vídeo de número 300 do canal. Hoje nós temos 21 vídeos sobre história geral e do Brasil, 8 que são respostas a enquetes propostas pelo canal, 28 que são temas religiosos, 4 sobre cachorros aqui de casa. É isso mesmo, nós temos 4 vídeos sobre Mia e Lua, que são os pets da família. Há ainda 5 vídeos sobre turismo religioso, 15 sobre direito e política, 29 sobre viagens pelo interior, 39 sobre viagens às praias, 21 sobre pena de morte e eventos estranhos e, por fim, o nosso carro-chefe, 106 vídeos sobre papas. Isso mesmo, 106 vídeos que só tratam de papas. É um acervo realmente grande de vídeos sobre os chefes da Igreja Católica. Todos os vídeos estão divididos em playlists que podem ser acessadas facilmente no canal. Bom, há uma lenda que diz que Átila gostava de montar cavalos usando carne humana oriunda dos seus inimigos. Possivelmente, pessoal, isso é só uma fake, né? Isso é só uma lenda. Mas já dá para ter a ideia da fama do garoto, né? Átila, rei dos hunos, ficou conhecido como flagelo de Deus devido à reputação de ser um líder implacável e brutal, cujas campanhas militares causavam destruição e morte por onde passavam. Ele liderou invasões devastadoras, saqueando cidades e chantageando alguns povos que deveriam pagar para não serem invadidos. Há quem defenda que essa alcunha de flagelo de Deus foi criada por São Jerônimo, mas muitos historiadores afirmam que não há documento histórico que provem essa autoria. Esses historiadores preferem dizer que o apelido tem origem incerta. A fama de Átila acabou atingindo o próprio povo huno, que ficou conhecido como descendentes do demônio. Brilhante estrategista, Átila fez crescer um império que se estendia desde o leste europeu até todo o continente asiático. O seu exército, formado de altamente competentes cavaleiros munidos de arcos que conseguiam lançar flechas a mais de 150 metros, era capaz de ataques rápidos, precisos e devastadores. Nesse vídeo, vamos entender um pouco da vida de um dos líderes mais famosos da história, Átila. Então vamos lá. Átila nasceu em 406 d.C., provavelmente na província romana de Panônia, na região em que hoje se situa a Hungria. Por volta de 420, as diversas tribos nômades se organizaram sob a liderança do rei Mundziuk, que era o pai de Átila. A antiga estrutura tribal deu origem a uma sociedade organizada. Desde criança, que Átila ele recebeu um treinamento em arco, espada, pismo, estratégia e diplomacia. Daí forjou-se um brilhante estrategista. Átila tinha um irmão de nome Bleda, que juntamente com ele sucedeu seu pai no trono. Brilhante estrategista, ele passou a comandar o exército huno. Em 441, o exército de Átila destrói poderosas cidades romanas localizadas na região próxima ao Danúbio. No outro flanco, ele conseguiu derrotar o exército bizantino e chegar à capital Constantinopla, mas as altas muralhas barraram o acesso à cidade. Em 445, Átila ordena a morte do seu irmão e passa a governar sozinho. Vira o único líder dos hunos. Novas vitórias se sucedem, até que no ano de 450 ele invadiu a Gália, obrigando a sua população a fugir. Por onde passava, Átila deixava um rastro de destruição. Como líder, Átila conduziu várias campanhas militares bem-sucedidas. Ele comandou o ataque aos dois impérios romanos, o do Oriente e o do Ocidente. Saqueou várias cidades, dominando toda a região norte da Península Itálica. As suas campanhas militares eram conhecidas por sua brutalidade e destruição.
Ele liderou invasões devastadoras ao Império Romano, saqueando cidades, pilhando territórios e deixando um rastro de morte e ruína em seu caminho. Surgiu então uma crença religiosa no sentido de que Átila era um castigo divino. Muitos cristãos na época acreditavam que as invasões dos hunos eram o sinal do fim dos tempos e do juízo de Deus sobre a humanidade pecadora. Átila acabou conquistando um grande império que se estendia da região do Mar Cáspio na Ásia Central até o rio Reno. Nada parecia detê-lo. Um fato teria aumentado o apetite de Átila. Há que se ressaltar que é um fato altamente controverso e que não é aceito por muitos historiadores. A irmã do imperador romano Valentiano, ela teve, isso é verdade, um caso com um funcionário da corte e como castigo ela foi presa. Irritada com o irmão, ela conseguiu enviar uma carta a Átila pedindo ajuda. Em troca ela cederia a Átila uma fatia do império. O líder dos hunos interpretou tal carta como um pedido de casamento e passou a exigir como dote nada mais nada menos do que a metade do Império Romano do Ocidente. Isso fez com que, em 450, passasse Átila a marchar contra Roma para exigir o seu dote. O poderio huno vinha preocupando Roma. A bem da verdade, todo o destino da Europa estava em jogo. Roma caindo, não ia sobrar pedra sobre pedra. Para barrar os hunos, o imperador romano Flávio Valentiano III celebrou um acordo com Teodorico I, rei dos Visigodos. Foi nomeado para comandar as tropas o experiente general romano Flávio Aécio. O exército de 160 mil homens estava sob o seu comando. E a união de esforços deu resultado. A competência de Flávio e a disciplina dos soldados romanos foram decisivas e os hunos foram superados em 20 de junho de 451 na Batalha dos Campos Catalúnicos, sendo Átila totalmente derrotado. A vitória deu a Aécio o título de último dos romanos. Diante da derrota e do medo de ser preso e humilhado, Átila se preparava para cometer suicídio, mas Aécio permitiu que ele e seus homens se retirassem. Foi um erro terrível do comandante romano. Átila não saiu totalmente enfraquecido. Voltou para o leste, reagrupou forças e começou uma invasão devastadora ao Império Romano. Várias cidades foram destruídas, inclusive Milão. Tal ataque, entretanto, ele foi interrompido pelo Papa Leão I, que o persuadiu a recuar, poupando a cidade de destruição total. Fala-se que Átila tinha uma admiração enorme pelo pontífice, que aumentou com a coragem do mesmo ir pessoalmente falar com ele. Importante ressaltar que há historiadores que confirmam a conversa com o Papa, mas negam que ele tenha conseguido persuadir Átila, o qual teria recuado em virtude de doenças que enfraqueciam o seu exército. Para entender, pessoal, melhor o episódio, eu aconselho a assistir ao vídeo do canal sobre o Papa Leão I. Em 453, Átila morre repentinamente. Não há um consenso histórico definitivo sobre a causa da morte, mas a versão mais aceita é que ele faleceu devido a uma hemorragia nasal maciça que ocorreu durante a noite de suas núpcias com uma de suas esposas. Átila teria celebrado seu casamento com uma jovem chamada Ildico com uma grande festa, tendo bebido muito. Durante a noite, ele teve uma hemorragia nasal grave e morreu por causa disso. Há outra versão que diz que ele se afogou no próprio vômito após ter bebido exageradamente no dia do seu casamento. No entanto, tal versão ela carece de documentos históricos que a ratifiquem. Não existe, portanto, amigos, uma confirmação histórica sólida sobre os detalhes da morte de Átila. A figura de Átila ela tem sido objeto de lendas e histórias ao longo dos séculos. Ele é retratado como um líder bárbaro e brutal. No entanto, muitos historiadores modernos questionam essa imagem que seria altamente exagerada. Eles destacam a habilidade do rei como estrategista militar e administrador político. A título de exemplo, já ainda no passado remoto, o historiador romano Prisco, que conheceu pessoalmente o general huno,
descreve a sua corte às margens do rio Danúbio como um lugar extremamente organizado. É isso aí, pessoal. Valeu!